Olá. Boa noite, Boa Carlos. no- Boa noite, Leandro. Tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Eu estou ouvindo super bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem o Carlos Ótimo, também? perfeito. E as meninas estão bem? Estão dando trabalho, dando trabalho. Nessa situação, rapaz, de pandemia, duas meninas juntas, 6 meses, vão completar 6 meses agora, dia 9. Ah, É osso, pai é de osso. gêmeas novinhas, uma Ai, boa que deles, experiência. exatamente. Ai, que Baita bom, experiência. imagino. Ó, que bom que vocês estão com saúde. Então, Carlos, obrigado por ter aceito o convite para participar aqui com a gente nessa noite e conversar sobre um pouquinho sobre essa área que você tem tanta experiência. Eu que agradeço, Leandro, o convite aí. É sempre um prazer. A gente tem acompanhado várias das coisas que vocês fazem aí, os projetos super legais na área dos ambientes recifais, que a gente sempre está acompanhando aí as publicações. É um prazer estar conversando contigo. Muito bom. Só para dar uma resumida, pessoal, no currículo do Carlos, ele é biólogo, formado pela Federal do Paraná, né, Carlos, com mestrado em Ecologia e Conservação, e ele fez doutorado na área de Biologia de Peixes na Universidade de Múrcia, lá na Espanha. Tem uma experiência no Mediterrâneo também, né? Isso. Atualmente o Carlos Isso. é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia e coordena o projeto Budiões. Exatamente. Eu fiz meu doutorado lá na Espanha, né, com peixes recifais, mas lá na Espanha, no ambiente temperado, não no tropical, né, questões rochosos, no caso, né, como a gente costuma Sim. dizer, fazer essa separação. Fiz a minha tese com telemetria de peixe. Lá os doutorados, eles são programas efêmeros, não são como aqui, que os programas têm vários anos de duração, né? Esse programa tinha uma honra ao mérito da União Europeia em educação superior, e a última turma do programa foi a turma que eu entrei. Ele teve 4 turmas, né? No ano que eu entrei, eu e minha esposa, que fez lá também no mesmo programa, no mesmo ano, em 2008, foi a última turma dele. Depois eles tiveram umas mudanças, agora eles seguem o sistema de Bolonha, então está um pouco diferente como é o processo lá na Europa, né? Deu uma Sim. modificada. E aí voltei para cá, para o Brasil, e consegui me estabelecer em 2014, virei professor aqui do Centro de Formação em Ciências Ambientais, e eu e a Fabiana fundamos o Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha, que é o LECOMAR, está vinculado a esse centro e fica na cidade de Porto Seguro. Ótimo. Então, depois dessa introdução, vamos começar esse bate-papo. Carlos, quando a gente pensa em ecossistema recifal, a gente consegue imaginar uma complexidade de vida absurda ali, né? Porque a gente encontra, né, diversas espécies de peixes, de invertebrados, tem os corais, tem algas, tudo aquilo convivendo de uma forma tão complexa que é até difícil imaginar um equilíbrio ou como tudo isso funciona, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre toda essa funcionalidade ecossistêmica e tentar fazer uma analogia para o pessoal conseguir entender do que a gente está falando? Vamos lá. Então, é o ambiente mais biodiverso, um dos mais biodiversos que a gente tem, né? Tem uma produtividade primária alta, ele é super importante na produção de biomassa de peixe, para pesca, né? Recurso alimentar para a nossa espécie, para outras espécies também, obviamente, né? E é isso, ele tem uma biodiversidade muito alta. Então, você tem uma série de grupos de invertebrados que vivem nesse ambiente, né? Os corais, as algas, crustáceos, poliquetos, né? Enfim, uma enormidade, várias espécies de vermes também, como planárias, vivem nos ambientes recifais, e você tem associada a esse grupo, né, as assembleias de peixes, que são um mediador da estrutura junto com esses organismos, né? Então, os organismos bentônicos, que a gente chama, que são esses que estão associados, né, entre aspas, grudados no coral, né, no recife, né, dão a forma, dão a estrutura, vários deles se movem, como, por exemplo, alguns poliquetas estão ali circulando, andando, né, não são fixos, crustáceos, os caranguejos, siris e tal, né, e os peixes, que alguns deles também vivem enfiadinhos lá dentro do Recife, e outros circulando, dando voltas, né, você tem as Maria da Toca, né, que são muito... O pessoal que tira fotografia gosta muito desse peixe, um peixinho pequenininho, vive sempre em buraquinhos, assim, eles estão sempre dentro, colocados dentro do Recife, são difíceis de ver, por isso a gente chama eles de peixes crípticos, né? Uhum. E todo esse conjunto funciona basicamente como se fosse
uma estrutura de um relógio, né? A gente pode fazer uma analogia aí com um relógio. Então, cada peça, cada conjunto de organismos desenvolve uma tarefa. E essa tarefa está atrelada a tarefas de outros organismos, né? Então, você tem lá, por exemplo, os organismos que são os herbívoros. Então, você vai ter os ouriços, você vai ter algumas estrelas, você vai ter alguns gastrópodes, que são os caracóis. Aí você vai ter alguns peixes que desempenham esse papel no recife. E isso tem uma função, né? Ou seja, eles tirando as algas, eles ajudam outros organismos a se estabelecerem, porque as algas são organismos que crescem super rápido, né? Você tem predadores, como por exemplo as garoupas, os tubarões, que controlam a população desse pessoal para que eles não cresçam muito, né? Não tenham aí um grande boom, desenvolvam muito e acabem alterando a estrutura e o funcionamento do recife. Então, a funcionalidade ecossistêmica é isso, é você entender, é você estudar esses componentes, né, e saber como esses componentes eles interagem entre si. Hoje está bastante em voga o estudo da Functional Diversity, né, a diversidade funcional dos ambientes recifais. Eu tenho um aluno de doutorado fazendo a tese sobre essa temática aqui em Abrolhos, né, e a gente justamente está tentando acoplar, né, a diversidade funcional no bentos com a diversidade funcional dos peixes, né, essa é um pouco da... Tem muita coisa no bentos, tem muita coisa no peixe, mas não tem esse acoplamento dessa estrutura que vive junto no mesmo lugar, né, eles não moram separados, eles vivem juntos, então esse acoplamento ele é importante a gente entender como ele se dá, e é isso que a gente está buscando com a tese dele. Antigamente a gente fazia isso com grupos funcionais, então você pegava os herbívoros, então isso é um grupo, né? Os carnívoros, os que comem peixe, os que comem crustáceos, os que comem não sei o quê, e juntava eles nesses grupos. Hoje em dia a gente tem usado os traços funcionais, que são características mesmo, tamanho do olho, tamanho da boca, se vive na coluna d'água, se vive grudado no fundo, né? Você elenca uma série de características e junta tudo isso numa análise e ele forma os grupos para vocês. Quem são mais similares entre si, os que são diferentes, te dá esses grupos e esses são os grupos funcionais. E você passa, então, a estudar e a tentar entender como é que isso funciona nos diferentes locais. Muito interessante. Usando a tecnologia a favor da ecologia e da conservação, né? Muito, muito, muito. Legal. O que é fundamental, né? Quanto mais tecnologia a gente tem, mais avanço a gente consegue botar para frente. Com certeza. E já que o tema principal nosso hoje é a ecologia de peixes recifais, fala um pouco para a gente, Carlos, sobre o número de espécies de peixes que a gente consegue encontrar na costa brasileira. Então, nos ambientes recifais, no Atlântico como um todo, no Atlântico aqui no nosso Atlântico, né, pegando a costa sul-americana, o Atlântico Sudoeste, a gente vai ter na faixa de umas 470, 480 espécies de peixes que vivem nesses ambientes recifais, né? E aqui no Brasil, na costa inteira, incluindo o Nordeste, que é onde a gente tem a maior diversidade, e a costa sul, até a costa sul, né, até Santa Catarina, a gente está aí na faixa de umas 430 espécies, mais ou menos, 430 e poucas espécies de peixes recifais, né? Várias delas se repetem, obviamente, né? A gente não tem um grupo de espécies que só vive no Nordeste e outro grupo que só vive lá embaixo, mas a gente sabe que essas assembleias de peixes, elas mudam. Então, a gente tem algumas, o que a gente chama de províncias biogeográficas, né? Ou zoogeográficas. Então, a gente sabe que na costa... Na parte mais alta do Brasil, lá em cima, perto do Maranhão, você tem uma província biogeográfica, depois você tem essa costa nordeste, que vai aqui até Abrolhos, depois você tem uma porção lá, que pega inclusive Trindade, né, e a costa do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, depois Paraná e Santa Catarina lá embaixo. Então a gente consegue dividir essas províncias em função de que espécies estão ou não estão presentes nesses locais. Mas o nosso global é mais ou menos isso. Sim. Mas uma pessoa que mergulha vai ver em média dependendo de onde ela estiver, obviamente porque varia a diversidade, ela vai poder ver aí num mergulho de seus 45, 50 minutos, ela pode estar vendo, ainda que ela não saiba identificar ou não, né, ela pode estar vendo aí aproximadamente umas 40 espécies, 30, 40 espécies. Isso seria o que a gente teria normal, né? Quando a gente vai mergulhar para fazer um censo de peixe, né, mergulhar para ver, contar esses peixes, a gente acaba saindo com isso. Depende do local. Num local onde tenha muita pesca, você vai ver 10 espécies, 8 espécies. Num local mais protegido, você pode ver 20, 30, até 40 espécies. Né? Mas se a gente for comparar, por exemplo, o Caribe tem mais de 800 espécies no Caribe, né, de peixes recifais. Se a gente for lá para o Indo-Pacífico, então são 1.000 e tantas, quase 1.200 espécies.
Então, assim, o Brasil tem uma fauna relativamente pobre de peixes recifais quando comparados com outros locais, né? Se a gente for lá para Austrália, Indonésia, aquela região que é o hotspot, né, que é o grande boom da biodiversidade desses bichos, lá tem mais de 1.200, 1.300 espécies nesses locais. Então a gente tem uma fauna aqui que a gente considera relativamente empobrecida, né, em relação quando a gente compara com esses outros locais. É interessante. De forma semelhante acontece com os corais também, né? Se a gente for olhar o Indo-Pacífico, a gente vai ter lá mais de 600 espécies só de corais pétreos, e aqui no Brasil a gente tem 16 espécies de corais pétreos, né? Exatamente. Exatamente. O padrão deles acaba sendo muito parecido. Se a gente olhar para o Caribe, a gente também vai ver mais espécies de corais pétreos que aqui e muito menos ainda do que naquela região do Indo-Pacífico. O padrão desses bichos é relativamente parecido. Tem a ver com o ambiente, né? O ambiente recifal lá é muito grande, no Caribe ele já é intermediário, aqui no Brasil ele é relativamente pequeno comparado com esses outros locais. Sim. O Carlos, e no caso dos corais, aqui no Brasil, apesar de ter um baixo número de espécies, a gente tem um alto grau de endemismo, né, de espécies que existem só aqui e que chega quase a 50%. E como que isso é nos peixes? Então, a gente tem aqui na costa brasileira, se eu não me engano, é em torno de 10% a nossa taxa de endemismo de espécies, né? A gente conhecia muito pouco, na verdade a gente veio conhecer bastante essa fauna mais recentemente. E quando os estudos avançaram, a gente acabou melhorando, né, a identificação. A gente identificava muita coisa errada aqui, como se fossem coisas do Caribe, não são outras espécies, né? E então a gente tem uma taxa de endemismo também relativamente alta quando comparada com outros lugares. Por exemplo, o Indo-Pacífico como um todo compartilha muitas espécies. Sim. Né? O Atlântico já tem um endemismo quando comparado com outros oceanos maior, mas a gente está falando do Oceano Atlântico como um todo, né? Então você tem aí grandes barreiras que impedem que as espécies, né, se distribuam livremente entre elas, ainda mais para bichos recifais. Né? Então a gente tem uma taxa aí mais ou menos nessa faixa de uns 10%. Bom. Pessoal, para quem está acompanhando a live pela primeira vez e não sabe a dinâmica, a gente sempre deixa no final da live 10 minutos para responder as perguntas de vocês, tá? Então, vocês podem ir fazendo as perguntas ao longo da live sem nenhum problema, que tem a Carol da nossa equipe está coletando as perguntas e no final nós vamos respondê-las, tá bem? O Carlos, e dentro de toda essa dinâmica de peixes no ambiente recifal, a gente vai encontrar aqueles peixes que que passam a vida toda ali no Recife, que se deslocam pouquíssimos metros ao longo da vida, e a gente vai encontrar aquelas outras espécies que são passageiras, que visitam de vez em quando, ou que passam uma parte da vida no Recife, né? Fala um pouco pra gente dessa dinâmica. Então, você vai ter as espécies que são as espécies estritamente recifais, né? São os bichos residentes do Recife, né? Eles passam o tempo inteiro lá. Então, as donzelinhas são exemplos de espécies que vivem o tempo inteiro no Recife, né? As marias da toca, esses peixes crípticos, eles estão o tempo inteiro lá, eles nascem lá, crescem lá, vivem lá o tempo inteiro, né? E você vai ter outras espécies, os budiões e os cirurgiões também são peixes que estão praticamente o tempo inteiro no Recife, eles nascem ali naquele Recife e vivem por ali, circulando naquele local, né? E você vai ter espécies que passam pelo Recife, né? Você vai, por exemplo, a gente tem alguns exemplos como os vermelhos, que são os lutijanídeos, eles nascem lá no manguezal e eles vêm migrando. Então, quando eles são muito pequenos, eles não conseguem sobreviver nos recifes, eles nascem no manguezal, né? Eles recrutam lá, depois a gente pode explicar mais ou menos melhor o que é essa coisa de recrutamento, né? Mas eles nascem lá e aí eles vão basicamente fazendo um caminho, percorrendo os recifes costeiros, vão indo e vão acabar indo lá para fora, em recifes bem profundos, normalmente lá perto da quebra da plataforma continental, que é onde os adultos vivem e se reproduzem. E você tem aqueles peixes que são transientes totalmente, né? Por exemplo, olho de boi, né, as cavalas, né, as barracudas. As barracudas normalmente vivem próximas do Recife, se alimentam no Recife, mas não necessariamente dependem do Recife para estar lá. Olho de boi, olhete, essas espécies de peixe têm um comportamento relativamente parecido. Eles se aproximam para comer, para se alimentar, mas eles não vivem ali o tempo inteiro. São o que a gente chama de peixe pelágico, né? São aqueles peixes que vivem na coluna d'água, né, se aproximando quando há, né, disponibilidade alimentar, é um momento para comer e tal, eles podem se aproximar do Recife. Né? Então, existe toda essa dinâmica, e existem espécies que vivem no Recife,
né? Por exemplo, como as garopas, e saem do Recife, fazem uma migração para se juntar e se reproduzir num local específico, e depois voltam para o mesmo Recife. Muitas vezes, alguns estudos têm mostrado que, inclusive, elas voltam para o mesmo local no Recife onde ela mora. Ela mora sempre ali, naquela toquinha, naquele buraquinho, naquele lugarzinho. Ela sai, nada, alguns dezenas de quilômetros, 10, 20 quilômetros, se agrupa com outras garopas da mesma espécie, se reproduz e volta a morar na mesma região do Recife onde ela vivia antes. Né? Então, existem vários inquilinos vivendo no Recife, né? Tem várias formas dos peixes habitarem esse habitat, né? Interessante. E falando em reprodução, garanto que durante todo esse tempo de experiência de mergulho e de pesquisa que vocês desenvolveram até hoje, vocês já observaram padrões reprodutivos bem interessantes entre essas espécies de peixes. Então, reprodução em peixe é uma coisa assim, né? Que louca. Tem de todo tipo. Né? É uma coisa louca, assim, né? Praticamente cada espécie faz do seu jeito, faz da sua maneira, né? Um gosta de um jeito, o outro tem de outro. Né? O que a gente sabe sobre os padrões reprodutivos dos peixes? Né? Então, a grande maioria das espécies de peixes, eles têm os sexos separados, né? O que a gente chama de gonocórico. Então, você tem os machos e as fêmeas. Pronto. Né? Todos os grupos a gente chama de peixes teleósseos, né? Que são os peixes ósseos, né? Um grupo, né? Filogenético, né? E todos os grupos, todas as ordens, as famílias ali dentro têm exemplos de espécies que são gonocóricas. Então, esse é o padrão reprodutivo mais comum. Então, tem o macho, tem a fêmea, eles precisam se juntar, se reproduzir para ter uma nova geração. E aí você tem os hermafroditas dentro desse grupo, né? Como outras formas de reprodução. São mais raros, não são todos os grupos que apresentam hermafroditismo, né? Mas ele é bastante presente. Mais ou menos em 30% você vai ter, 30% desses grandes grupos vão ter representantes, vão ter espécies que são hermafroditas. E aí a gente tem 3 tipos principais de hermafroditismo. Você tem os hermafroditas, você tem 2 tipos principais, os que são sequenciais, ou seja, eu nasço, primeiro eu sou macho e fêmea, depois viro fêmea, né? Esses são os protândricos. Ou primeiro eu sou fêmea e depois eu sou macho, então eu sou protogênico, que é o palavrão que a gente usa aí na ciência para designar essas coisas, né? E você vai ter também os que nascem e podem mudar, ele pode nascer macho e virar fêmea, ou nascer fêmea e virar macho, que são os sequenciais bidirecionais, né? Ele pode ir para qualquer uma das direções, não importa para que direção ele vai. Ele vai nascer com sexo e vai mudar de sexo num dado período. E você tem os que são os sincrônicos. É o mais raro de todos, né? Os sincrônicos são os mais raros, mas ele tem os 2 sexos, né? Simultaneamente. E aí, existem vários casos. Às vezes, por mais que ele tenha as 2 gônadas, ele só usa uma numa determinada cópula, e depois ele usa a outra na outra. E tem uns que trocam gametas masculinos entre eles, né? E se fecundam com o gameta do outro. Né? Então, assim, tem de todo tipo, né? Eles têm para todos os gostos. Os protogênicos são os hermafroditas mais comuns, que são aqueles que são primeiro fêmeas e depois mudam para machos. Né? Esse é dos hermafroditas o mais espalhado entre os peixes. Tá? Todos os outros tipos que eu comentei para vocês, eles são um pouco mais raros, é mais difícil de você encontrar em espécies que façam isso. O caso típico dos protândricos é o do filme do Nemo, né? Que é o peixe palhaço. Né, que eles nascem primeiro tão machos, depois viram fêmeas. Inclusive, né, um problema no filme do Nemo, que se acontecesse o que aconteceu e a coral tivesse sido comida por uma barracuda, o Marlin não teria cuidado do Nemo, ele teria virado uma fêmea. Né? Isso seria o que teria acontecido. Quando a fêmea morre, o macho muda de sexo e passa a ser fêmea naquele local. Né? Aí um pequeno erro da Pixar aí que a gente está comentando. Né? Interessante, porque toda essa plasticidade reprodutiva acaba sendo, né, uma vantagem do ponto de vista evolutivo e de conservação ou de tentativa de adaptação a estresses ambientais, né, Carlos? Sim, exatamente. Mas também é uma barreira para a conservação. Né? Porque, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que existe a teoria chamada teoria dos bofs, né, que são as grandes, velhas, fecundas, né, fêmeas, ou seja, quanto mais velha uma fêmea fica, mais óvulos ela produz.
Então, você matar uma fêmea, por exemplo, de uma garoupa muito grande, traz um prejuízo para a população muito grande, porque ela é que tem o maior potencial reprodutivo. Com certeza. Então, muitos trabalhos atualmente têm mudado a estratégia de só pescar os peixes grandes para não, vamos pescar os peixes dentro de, levando em consideração um tamanho mínimo, que é o tamanho, né, depois da primeira maturação, e antes de chegar nesse grande potencial reprodutivo que esses grandes animais eles têm. Né? Então, ela é evolutivamente extremamente importante, né? E ela traz uma vantagem adaptativa, porque o animal, quando ele faz essa mudança de sexo, né, ele tem, digamos assim, uma melhor aptidão para se reproduzir como aquele sexo, seja mudança de macho para fêmea ou de fêmea para macho, né? Mas, porém, você tem problemas aí do ponto de vista de conservação dessas espécies. Por exemplo, é o caso do mero, né, do Hypnephelus itajara e de várias outras garopas. Né? É um problema sério de conservação porque esses bichos têm essa característica, né? E sem contar que muitos desses levam anos para atingir a maturidade sexual, né? 5, 6, 7 anos, né? E a gente está falando de reprodução e dando sequência. Se vocês observarem, a gente montou a pauta cobrindo o ciclo de vida dos animais, até para ficar mais fácil o entendimento de todo mundo, né, pessoal? Então, depois da reprodução, a gente tem uma fase, né, Carlos, que eu gostaria que você abordasse, até muitas pessoas não conhecem detalhes, né, dessa fase do termo técnico, quando a gente fala em assentamento, recrutamento larval de peixes, soam como palavrões e muitas pessoas nem sabem do que a gente está falando, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá. Então, os peixes, eles têm vários organismos marinhos, né? Vários organismos bentônicos, como corais, tal, também eles têm o que a gente chama de ciclo de vida bipartido, né? Então, parte do ciclo de vida eles desenvolvem na coluna d'água, e parte do ciclo de vida é associado ao fundo, né, o ambiente bentônico. Como a gente está falando dos peixes recifais, vou me ater a eles. Né? Então, esses organismos, eles se reproduzem, a boa parte das espécies libera seus gametas aí na coluna d'água. Como eu falei, eles podem chegar até um grande rio, um grande estuário, né, se reproduzem lá fora, como é o caso dos vermelhos, que eu falei, as garoupas também fazem isso, certo? E quando ele chega no local, né, à medida que ele vai se aproximando do local onde ele vai morar, ele começa a usar algumas pistas. Então, primeiro ele usa pistas de grandes direções de corrente, né, geomagnetismo da Terra, depois ele vai usando outras pistas mais específicas, como cheiro, visão, o som, e aí ele decide por o local onde ele vai assentar. Né? Então, o momento de transição do ambiente pelágico para o ambiente bentônico, o substrato, é a fase de assentamento. Esse momento ele é crucial na vida do indivíduo e é fundamental para a gente entender a população, porque aí tem uma taxa de mortalidade muito alta. Né? Então a gente tem inclusive um estudo que o paper foi a parte da tese de doutorado da minha esposa, a gente encontrou taxas de mortalidade para diferentes espécies entre 70% e 99,9%. E vários estudos mostram a mesma coisa, né? Que pode morrer até 99% dos indivíduos que estão assentando, né? Passado esse evento, passada essa grande mortalidade que existe, o indivíduo vira um recruta. Então, ele recrutou ali no fundo, aí a taxa de mortalidade cai, ou seja, quem sobreviveu tem mais chance de seguir adiante, sim, e aí ele vai crescendo no Recife, né? Primeiro pequenininho, ele normalmente fica escondidinho, né? É difícil de ver, ele fica enfiado nas algas, enfiado nos buracos, é mais complicado de ver, e à medida que ele vai crescendo, ele vai se incorporando aos indivíduos adultos que estão ali naquela região, ou, como eu falei, vai passando por esse processo, né, que a gente chama de movimentação ontogenética. Então, ele sai de um hábitat, que é o hábitat do recruta, e vai migrando até chegar nos hábitats dos adultos. Então, ele vai ter o hábitat do recruta, do juvenil, que está começando a chegar perto da maturação, até chegar no local onde ele realmente vai conviver com outros indivíduos adultos. Nossa. Muito interessante. Você estava falando sobre essa alta taxa de mortalidade, que está beirando quase 100%, né? A gente fica pensando do ponto de vista de conservação excito ou aquicultura para conservação, a partir do momento que a gente tem um animal desse numa condição controlada, né, em que eu consigo dar o ótimo e eu consigo promover taxas de sobrevivência de 80%, 90% dessa fase, como que a gente consegue ampliar esse
potencial reprodutivo e fecundidade desses animais, né? Então, o grande problema disso são as taxas de sobrevivência ex situ, né, em aquário. Muitas espécies têm problemas gravíssimos para você conseguir fechar o ciclo, né? Uhum. A gente chama na biologia isso de fechar o ciclo, né? Ou seja, você consegue pegar as matrizes reprodutoras, fecundar os óvulos, os bichos nascerem, as larvas se desenvolverem, crescerem, esses indivíduos chegarem a um tamanho mínimo onde eles poderiam ser comercializados. Isso é super complicado. Sim. O da garopa foi feito na Espanha e levou quase 25 anos para fecharem o ciclo completo da garopa, né? O do atum foi uma coisa assim, também fecharam, tem uns anos atrás, mas também foram assim, 20, 30 anos de pesquisa. Então é muita dedicação para você poder fazer esse tipo de coisa. Tem gente que tenta fazer isso capturando essa porcentagem de indivíduos que você sabe que vai morrer. Então você usa uma estrutura, que a gente usa aqui no laboratório para as pesquisas, que é chamada de armadilha luminosa. Você captura essas, a gente chama de pós-larvas, né? Elas já não são larvinhas, elas já têm carinha de peixinho, né? Elas já têm toda a carinha, o jeitinho de um peixinho. E tenta criar esses animais num aquário. O problema é que é difícil, não é fácil você achar o alimento correto, então você também acaba demorando bastante tempo. Mas existem iniciativas nisso. Quem conseguir dar com a chave aí, nisso daí, com certeza consegue, por exemplo, diminuir uma pressão pesqueira em cima de estoques que já estejam em situações mais críticas. Sim. O problema é que os estoques em situações críticas justamente estão em situações críticas, então a taxa reprodutiva é baixa. Né? A gente sempre vai colocando um problema em cima do outro, né? Mas hoje em dia a coisa para o lado da conservação está sempre complicada. Sim. Já que você falou em armadilha luminosa e tal, eu queria que você falasse um pouco, Carlos, até para matar a curiosidade do pessoal, como que é o trabalho de campo de vocês, para o pessoal conseguir imaginar o que vocês fazem no dia a dia, porque se vocês conseguem acompanhar e monitorar ecologia, tamanho de população e tudo mais, como que vocês fazem isso na prática? Tá. Então, assim, a gente usa várias técnicas. A técnica primordial que a gente usa no laboratório é o senso visual. Então, a gente usa o mergulho, equipamento de scuba normal, né? Eu digo que é uma das coisas mais simples que se pode fazer na ciência. Você pega o seu equipamento de mergulho, pega um barco, se joga na água, pega uma prancheta de PVC, a gente usa um tubo de PVC de esgoto de 50, bota no braço, um lápis, uma fita métrica. E tá feito, cai na água e seja feliz. Claro, né? Tem alguns anos de treinamento, você precisa saber identificar as espécies, isso leva um tempo razoável, né? Mas uma pessoa treinada consegue identificar a maioria das espécies que aparecem. A gente também consegue se aferir no tamanho, né, para erros bastante pequenos de 2 centímetros. Então, bicho que mede, que eu vi embaixo da água, eu digo que ele tem 36 centímetros, meu erro vai de 34 a 38 centímetros. Né? Então, eu consigo estar dentro de um padrão de erro bastante razoável para uma estimativa visual, né? Para não estar medindo o peixe com a trena, propriamente dito. Né? Dinheiro para o barco, que é bastante caro. Né? Principalmente quando você quer ir para alguns outros lugares, né? Quer ir para Brolhos, quer fazer em Fernando. É caro. Né? Mas, enfim, fora essas coisas, não é uma coisa muito cara nem muito complicada. Então, a maior parte do nosso trabalho é feito com senso. E aí a gente usa outras técnicas complementares. Né? As armadilhas de luz que eu comentei, quando a gente faz esse trabalho com o pessoal, para entender assentamento e recrutamento de larva, a gente coloca as armadilhas de luz para capturar esses peixes, e aí a gente mede taxas de chegada, a gente usa o senso para acoplar a isso, para ver quanto morre, quanto está chegando, quanto está ficando lá no recife, lá no fundo. A gente faz telemetria, que é entender o padrão de movimentação dos indivíduos no recife. Esse foi o objeto da minha tese, eu fiz com as garopas. Agora eu estou fazendo com os badejos aqui no Brasil. A gente fez no Rio de Janeiro também com budiões, com 2 espécies de budiões, lá no Rio. Com o pessoal da Federal Fluminense, o CADU, né? Um projeto que terminou na dissertação de uma aluna minha de mestrado. E a gente faz muita também genética aqui no laboratório. A gente tem um laboratório de genética montado. Excelente. Então, quando a gente quer entender como as populações de peixes se conectam, da onde elas vêm, para onde elas estão indo, e quais são os padrões de ocorrência, a gente usa a genética para entender alguns desses padrões ecológicos. Né? Então, essas são basicamente as técnicas principais que a gente tem desenvolvido aqui no laboratório.
Muito interessante. E, bom, vamos começar a falar um pouco de ameaças. A gente deu uma contextualização geral sobre biologia, sobre ciclo de vida. E pensando em ameaças aos peixes recifais, principalmente, Carlos, eu queria que você começasse falando sobre poluição. E eu sei que você faz parte do subprojeto que avalia o impacto do desastre da lama do rejeito de Mariana, né? Uhum, exatamente. A gente faz parte da RRDM, né? E a gente avalia justamente isso, o impacto sobre os peixes recifais, né? Então a gente usa um desenho amostral que se chama Biomasse, que é um desenho para avaliar impactos ambientais em comunidades ecológicas, né? E a gente tem vários pontos de monitoramento para justamente tentar entender quais foram os impactos, né? A gente sabe, vários artigos novos saíram aí, já mostraram que a lama realmente chegou até Abrolhos, né, até o Parque Nacional Marinho. Acabou de sair semana passada, aí, um novíssimo aí, pessoal da geologia, né, mostrando que realmente chegou lá, né? Mas e aí? O que é, como que isso vai acontecer? Então, assim, a gente está nesse processo de monitoramento ainda, né? A previsão são 5 anos de monitoramento, então a gente deve ter os resultados finais lá para 2022, mais ou menos. Mas tem um primeiro relatório que foi publicado. Quem tiver interesse pode acessar a página do ICMBio, vai conseguir achar o relatório do ano passado, tá? E lá tem várias informações. São mais de 1.500 páginas, se eu não me engano, o relatório completo de tudo o que foi feito, né? A gente trabalha numa parcela pequenininha, né? E a gente tem, obviamente, observado alguns impactos ocorrendo nas populações e nas comunidades de peixe. Interessante. E falando de poluição química, esse derramamento de petróleo, que até agora ainda é misterioso, que aconteceu em outubro do ano passado, vocês têm avaliado de alguma forma um impacto disso também na comunidade de peixes recifais? A gente está monitorando o Recife de Fora, né, que é aqui. A gente tem um projeto institucional da UFSB, que é um edital especial que foi lançado pela nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Sou eu, Fabiana, e mais outros 4 ou 5 professores aqui da UFSB que estamos envolvidos, do nosso centro acadêmico, né, da nossa unidade acadêmica, né? Então, está monitorando o Recife de Fora nesse sentido. Agora está tudo meio parado, né, por conta da pandemia, então todo o campo está parado. Sim. E a gente fez algumas saídas para Abrolhos também para monitorar lá. De uma forma geral, aqui no sul, extremo sul da Bahia, o óleo chegou relativamente fraco. Né? A gente não viu indícios dele preso no Recife, né? Nem formando bolhas como fez lá em Tamandaré, em Pernambuco, né? Então a gente não sabe qual vai ser o efeito. E o que eu sei é que tem um pessoal da UFBA, em parceria com o pessoal da Química, que está fazendo uma avaliação de hidrocarbonetos em peixes, né? Peixes, crustáceos e algas, eu acho, mais alguma outra coisa que eu não estou exatamente me lembrando agora, mas eles têm 3 ou 4 grupos aí que eles... Né? E esses resultados vão ser bem importantes, porque essa parte química, ela vai dar bastante feedback para a gente entender, né, como é que estão a saúde dos organismos em si, né, além da saúde do Recife, mas dos organismos, se eles estão contaminados com hidrocarbonetos ou não. Sim, excelente. Até porque a grande parte daquele petróleo, daquela borra preta que parecia uma nata que chegava nas praias, é uma pequena fração do que foi liberado, né, Carlos? A gente não pode esquecer que tem toda a fração solúvel do petróleo, né, que é aquela fração que a gente não enxerga, né, que tem um alto poder de contaminação, e o real impacto disso nas comunidades, nas populações marinhas, a gente só vai saber com esse tipo de pesquisa, né? Exatamente, porque é muito químico, né? Então muito disso vai entrar na cadeia trófica, vai ser transferido, né, dos produtores para os consumidores primários, secundários, até chegar lá nos grandes predadores, aí vai começar a bioacumular lá, e aí quando a gente começar a consumir esses organismos que são a nossa preferência alimentar, são os grandes predadores, né? É aí que o problema vai chegar na gente. Nesse momento o problema vai chegar na gente, né? O que sobrou desse óleo perdido por aí. Exatamente. E com relação a espécies de peixes invasoras, o que a gente já tem de registro na costa brasileira?
Então, o Brasil não é um dos grandes, ou aparentemente não parece estar sendo um dos grandes centros de bioinvasão para peixe recifal, né? A gente tem umas 5 espécies de peixes relatadas para cá, dessas 5 parece que só uma espécie está realmente estabelecida. A gente tem um gobide, uma mariazinha da toca pequenininha, que já foi identificada aqui na Bahia e no Pará, né? Ela foi encontrada aqui e lá no Pará, em Poças de Maré. Poças de maré são essas regiões de pedra na costa, onde a água do mar vem lava, enche na maré cheia, né? E quando a maré desce, essa água fica aprisionada, fica empoçada nessa região, né? Então ele foi encontrado lá, ele é um bicho que não é daqui, ele é do Indo-Pacífico, né? Lá na Laje de Santos foi encontrado um peixe-borboleta, que não é daqui também, é do Indo-Pacífico, né? Tem cara de ser um bicho de aquariofilia, alguém que provavelmente não podia mais ter o aquário, vou soltar meu bicho. Mas foi visto, foi registrado uma vez e depois nunca mais ninguém viu, né? Sim. E a mesma coisa ocorreu em Arraial do Cabo, com o peixe-leão. O peixe-leão, que é um problema gravíssimo no Caribe, né? Ele se alastrou em 20 anos, ele dominou o Caribe inteiro. Totalmente. Eles sabem que foi na Flórida o local de soltura dele, né? Foi bicho de aquariofilia, ou foi de um aquário, esses grandes aquários comerciais, né, que vendem ingresso para você entrar, ou foi de aquarista mesmo, e eles acabaram dominando o Caribe inteiro, né, eles estão até aqui, encostados já quase aqui na foz do Rio Amazonas, né. Ele foi encontrado lá em Arraial do Cabo, foi capturado um indivíduo, parece que viram 2, capturaram um e o outro depois ninguém nunca mais viu, né, ele desapareceu e nunca mais foi visto, né. E a gente tem no Paraná um caso bem recente, que é de 2018, que foi publicado o artigo, que é um tubarão da galha branca, né, de Recife, que é um bicho também do Indo-Pacífico. Você veja que o Indo-Pacífico parece que é a nossa referência principal aqui, né? Ele foi encontrado tem 2 balsas afundadas lá no Paraná, como recifes artificiais, a Dianca e a Espera 7. Agora eu não vou me lembrar em qual das 2 foi, mas foi numa das 2. Eles viram 2 ou 3 indivíduos, fotografaram, publicaram um artigo, mas também só viram esses bichos uma vez lá, né? Foi identificado por um dos maiores taxonomistas aí dessa área de peixe recifal que a gente tem no Brasil, então a gente, né, tendo o nome dele assinado junto, a gente tem certeza que é esse bicho, o Carvalho Filho, né, o Alfredo Carvalho Filho, né? Várias outras pessoas de renome, como o Buia, também assinam esse paper, então a gente tem certeza da identificação do que foi feito, né? E a gente tem na Laje de Santos o Acanthurus monrovi, que é um peixe cirurgião da África, né? Ele é africano, esse bicho, ele ocorre lá na costa da África, e ele está lá na Laje de Santos, tem 3 indivíduos, eu já mergulhei lá umas 3 vezes, encontrei com eles lá, passeando por lá, e eles estão lá, estão estabelecidos, só tem 3, nunca vi mais do que 3, né? Nunca ninguém publicou também nenhum artigo dizendo que a população dele está aumentando, mas os que tem estão lá. Então ele está aparentemente estabelecido. Os outros foram vistos, tem o registro, mas depois a gente não mais fala deles. Então, para peixe recifal, essas são as espécies que a gente tem encontradas aqui hoje. Certo. E com relação à pesca, Carlos, falando especificamente de pesca ilegal, seja para consumo ou até para fim de aquariofilia, a gente pode considerar atualmente como uma ameaça para os peixes recifais da nossa costa? É a maior ameaça, né? Para os peixes no mundo, a pesca, seja ela legal ou ilegal, ela é a maior ameaça, né? A gente hoje tem a maioria dos estoques pesqueiros do mundo, sejam peixes recifais, sejam peixes não recifais, né? Em estado do que a gente considera de sobreexploração, ou seja, a gente está retirando muito mais do que esses organismos são capazes de repor, né? Então a gente vive uma situação crítica, né? Existem vários estudos aí que dizem que em 2050 o mar vai ter mais plástico do que vai ter peixe, né? Então isso não sou eu que estou dizendo, são vários especialistas que mostram isso daí, né? E a situação é bastante preocupante. Então a sobreexploração é o pior problema, né? A gente sabe que hoje em dia todos os grandes predadores estão em algum nível de ameaça. Então, os tubarões, a gente sabe que estão em níveis bastante preocupantes de ameaça, né? Quem mergulha, não vê mais grandes tubarões, né? Nos vários locais onde era acostumado a ver, né? Esses bichos, eles desapareceram, né? Eles existem aí em alguns lugares remotos, você vê lá na BBC,
na National Geographic, um documentário numa ilha perdida lá no meio do Indo-Pacífico, num atol, que ninguém vai, que tá, o local mais perto está a 6 mil quilômetros de distância, então nesses locais ainda tem, né, alguma coisa, ou em áreas protegidas como Galápagos, Revillagigedo, né, locais que são emblemáticos, então lá você tem, mas fora desses locais esses bichos estão bastante ameaçados. As garopas é um caso muito parecido, os vermelhos também sofrem da mesma situação aqui na costa, né, que são espécies que a gente conhece bem, e a pesca ela está mudando, né, então tem um cara bastante famoso na pesca, que é o Daniel Pauly, que é lá do Canadá, e ele publicou um artigo mostrando que as pescarias do mundo elas mudaram. Antigamente a gente era muito focado nesses grandes predadores, né, e porque desses estoques de predadores estarem desaparecendo, está ficando difícil e menos lucrativo conseguir pescar esses peixes, eles passaram, então, para outras espécies, né, que a gente chama que estão em níveis tróficos inferiores. Né? Então, por exemplo, peixes que são herbívoros ou que são mesocarnívoros. Né? Então, eles foram diminuindo o nível trófico em que estava sendo pescado, estava muito difícil e não tinha mais rentabilidade. Né? Pescar, por exemplo, um tubarão ou uma garopa era mais difícil. Certo. Bom, a gente já comentou de poluição química, seja por rejeito de mineração, por petróleo, espécies invasoras, pesca ilegal, e não teria como não falar de crise climática, né? Assim como a maioria das pessoas que estão acompanhando aqui sabem que quanto isso já está impactando os recifes de coral, os corais, né, especialmente. Vocês já conhece ou tem registros de já impactos perceptíveis da crise climática nos peixes recifais, Carlos? Então, o primeiro link que eu vou fazer com essa tua pergunta é justamente o que você colocou, né? Ou seja, o recife, o coral, é o que dá a complexidade para o recife, né? E se tem uma coisa que é assim, sedimentada na ecologia de peixes recifais, é que a estrutura do hábitat, principalmente a complexidade, ela é fundamental para a diversidade de peixes. Então, ambientes de baixa complexidade, poucas espécies de peixe. Em ambientes mais complexos, maior quantidade de espécies de peixe. Então, essa relação ela é fundamental para a gente. Então, quando um recife passa por um processo de branqueamento e os corais morrem, automaticamente ele perde complexidade. Né? Normalmente, porque o que vai crescer em cima disso? Alga. E normalmente não é uma alga grande que vai dar uma alta complexidade. Não, é o que a gente chama de turf, né? Que é aquela alga pequenininha que vai recobrindo tudo, né? É uma alga fininha que não traz estrutura para o recife. E os peixes simplesmente morrem ou vão embora daquele local. Então, esse é um impacto direto que a gente vê em qualquer lugar do mundo. Né? Todos os documentários que as pessoas forem procurar aí na Netflix, qualquer um desses grandes transmissores aí de stream ou de vídeo, você vai ver essa relação, que falem disso, do problema do aquecimento global para os corais, você vai ver essa relação. Morreu o coral, o peixe desapareceu. Sim. Né? Uma segunda coisa que tem sido bastante vista, e tem muito artigo saindo com esse tipo de informação, é a ampliação da área geográfica de algumas espécies de peixe. Por quê? Você tem o foco principal das mudanças climáticas é o aquecimento global. Ele é tão importante que antigamente a gente não falava mudanças climáticas, a gente falava o aquecimento global. Né? Mas aí tem várias outras coisas que estão junto, então a gente no meio acadêmico fala, não, falar aquecimento global é errado porque ele é só uma parte do processo. Né? O processo como um todo é mudança climática. Né? E esse aquecimento, que é uma parte do processo, mas é uma parte muito importante, ele ocorre primariamente na superfície. Então, ele ocorre onde? Nas zonas costeiras, nas águas mais superficiais e rasas. Então, as espécies de peixes, o que elas estão fazendo? Elas estão migrando para os extremos. Então, antes eu vi um bicho, vou dar um exemplo, que só já ocorria até São Paulo. Agora já tem artigo científico mostrando que esse bicho chegou em Santa Catarina. Né? Eu tinha uma espécie de peixe que subia e só chegava na costa da África, na costa norte da África. Agora eu tenho registro dessa espécie de peixe lá dentro do Mediterrâneo, na Espanha, que não é o Mediterrâneo da costa africana que é mais quente. É um Mediterrâneo já bem mais frio, né? Já para a costa europeia. Então, assim, esses exemplos, eles estão se espalhando o mundo afora. Isso você tem no Japão ocorrendo isso, você tem na Europa, você tem nos Estados Unidos, no Canadá, aqui no Brasil, no Chile, em vários locais do mundo, um monte de artigo mostrando a expansão
E tem uma série de artigos criando modelos para explicar por que isso ocorre. E a explicação primária é isso, o aquecimento das águas, a chegada de águas quentes até locais onde antes elas não vinham, fazem com que você tenha esse fenômeno ocorrendo mundo afora para os peixes, né? Então, assim, por um lado, eles perdem, por outro lado, parece que eles estão ganhando, mas não são todas as espécies que conseguem fazer isso. A gente está falando de um rol específico de espécies, que são espécies que a gente normalmente considera elas como generalistas, né? Então, são pouquíssimas espécies que vão fazer isso, e são elas que vão acabar, assim, se isso virar um filtro, né? Um filtro em que sentido? No momento que isso começar a matar, o aquecimento for tanto que os organismos comecem a morrer, essas espécies vão se dar bem, mas as outras vão desaparecer, e aí você vai ter uma perda de diversidade dessas espécies. Com certeza. Né? E isso, o somatório dessas ameaças, desses fatores, já começam a colocar muitas espécies em risco de extinção, né? Exatamente. A gente, inclusive, no laboratório, tem um projeto do CNPq, do último edital que teve do Universal, que a gente está justamente avaliando isso, o impacto da mudança climática no comportamento de espécies de peixe. A gente está trabalhando em 2 locais, um local onde a gente tem alta cobertura coralínea, um local onde a gente tem baixa cobertura coralínea, e o que a gente quer ver, a gente vai medir isso com bioenergética, então a gente vai fazer a telemetria para ver a área de vida, e vai colocar um acelerômetro. O acelerômetro é a mesma coisa que a gente tem no celular, para o celular ficar reto, quando você vira, ele gira, conta os passos. A gente instala isso no peixe e mede o quanto ele está se movimentando. E com isso a gente consegue saber o quanto de gasto energético esses animais têm. A gente quer comparar nessas 2 situações para ver se tudo mudar, o que vai acontecer com esses bichos? Eles vão conseguir achar comida? Vai ser mais fácil? Vai ser mais difícil? Qual vai ser o comportamento desses animais? Esse é o objetivo desse projeto que a gente está. Né? Porque a gente acha que esse padrão pode ser mais complicado, isso pode se complicar mais, além de só morrer espécie ou desaparecer espécie. Né? E se isso vai ocorrer, quais são as razões? Sim, interessante. E agora, caminhando para o tópico de conservação, diante dessas ameaças, para a gente pensar em estratégias de conservação, fala um pouco para a gente, é inevitável, pensando em padrão de movimentação desses peixes, como você comentou, em áreas marinhas protegidas, seria uma forma da gente conseguir trabalhar na conservação desses animais? Cara, vamos lá, eu sou um grande defensor das áreas marinhas protegidas. Para mim, elas são assim... Eu não vou dizer que elas sejam um único modelo, e nem que elas sejam a solução, porque eu acho que não existem modelos únicos e soluções únicas. Né? O Brasil tem o SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, no qual as áreas marinhas protegidas se encaixam dentro de algumas categorias possíveis, né? E que é excelente, que tem uma versatilidade e uma grande capacidade de absorver distintas formas de proteção. Né? A questão da unidade de conservação marinha, no caso as áreas marinhas protegidas, é que elas precisam ter o que a gente chama de zona no-take, né? Ou seja, zona fechada, uma área totalmente protegida, onde você não pode pescar, onde você não pode fazer turismo, onde você não pode ir lá. Né? Eu faço muito uma comparação dessa área fechada com um galinheiro. Né? Se eu for lá no meu galinheiro todo dia, pegar todos os ovos, né, e matar uma galinha, e eu tiver 50 galinhas ali dentro, vai durar para 50 dias. Depois vai acabar. Né? Então eu preciso deixar o quê? Os ovos gerarem pintinhos, né, novas galinhas para ir repondo. E aí eu vou ter aquilo por um longo período de tempo. Né? Então essa área fechada, ele é esse galinheiro protegido. A área no entorno, os bichos sempre saem de dentro da área marinha protegida, eles nunca ficam lá dentro. Quando eu dou palestra, ou quando eu dou aula sobre essa temática, eu sempre falo para os meus alunos, falo assim, imagina uma rave apertada, né, tá todo mundo cansado, suado. Você fala assim, cara, eu não aguento mais ficar nesse lugar, eu quero sair fora. É isso que acontece lá dentro de uma área marinha protegida. Né? Chega um momento que os peixes falam assim, velho, não aguento mais estar aqui dentro não. Sai. Nesse momento que ele sai, ele está disponível para pesca. Né? Então assim, uma boa área marinha, bem pensada, bem planejada, bem organizada, né, com o suporte das pessoas no entorno, com fiscalização, com incentivo, com dinheiro, elas funcionam, e funcionam muito bem. Todos os exemplos que a gente tem mostram que elas são muito boas, né, e muito capazes de servir para fomentar a pesca no seu entorno. Né?
E junto a isso você pode alinhar outras medidas, colocar outras ideias, controle de pesca, tipo de arte, forma de pescaria, né? Sim. Pescar alguma coisa específica ou outra, tamanhos, etc., podem ser pensados para ajudar essas espécies que estão mais sofridas, vamos dizer assim, né? Que estão em estado de conservação mais degradado e você precisa repor a população. Né? Como, por exemplo, casos, até chegando a casos de moratória, proibindo a pesca. Então, assim, para mim, elas não são únicas, mas elas são fundamentais. Sem elas, a gente não consegue fazer um bom trabalho. Até porque elas não servem só para proteger os peixes, né? Elas trazem saúde para o ecossistema como um todo. Então, elas protegem os corais, protegem as algas, protegem os pratos, e trazem saúde para o ecossistema. O ecossistema é mais resiliente dentro da reserva marinha do que fora dela, né? Sim, muito bom. Carlos, e agora para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo, eu queria que você falasse do projeto Budiões. O que é o projeto, o que vocês têm feito, como vocês têm trabalhado, para o pessoal conhecer um pouco mais do projeto. Pronto, vamos lá. Então, o projeto Budiões foi uma iniciativa, né? Eu venho trabalhando há muito tempo com espécies ameaçadas, né? Eu sempre tive esse enfoque nas espécies ameaçadas, né? Sempre estive preocupado com elas, né? E o budião é uma espécie que está aí na lista, né? As populações vêm diminuindo, né? O pessoal no sul chama de peixe-papagaio, né? Então, a logo do nosso projeto é um budião azul, né? Que é o Scarus trispinosus, que é a espécie que está mais ameaçada de extinção, porque é o maior, então ele é o foco principal, né? Das pescas. E é um bicho que há anos atrás não se pescava, as pessoas não tinham interesse nessas espécies, né? Estavam mais focadas nas garoupas, nos badejos, nos vermelhos, nos tubarões, né? Nas cavalas, que eram peixes mais importantes. Mas, com o desaparecimento desses, eles começaram a ser, então, alvo. E as populações vêm diminuindo de forma rápida e muito drástica, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em Arraial do Cabo, ele é considerado funcionalmente extinto, né? Tem 3, 4 bichos e você praticamente já não vê mais ele lá na região. É um animal que ia, em teoria, até Santa Catarina, né, aqui na costa brasileira. E você praticamente não vê ele no sul do Brasil. É raríssimo. Uma vez ou outra aparece um bicho, então é muito difícil de ver. Então a gente sabe que a situação da espécie está caminhando por uma situação muito crítica. Então, a gente focou, né, nesse projeto. A gente conseguiu... Primeiro, a gente construiu um projeto para Rufo, né? Fez um levantamento em algumas unidades de conservação aqui do Nordeste para ver como é que estava a situação nesses locais. A gente fez no Rio Grande do Norte, fez em Pernambuco, fez aqui na Bahia, né? E fez um trabalho de genética de população na costa brasileira, né? Que foi a dissertação de mestrado de uma aluna de Fabiana, que está publicado, inclusive, mostrando o padrão de conectividade aqui da espécie do budião azul aqui na costa. E aí a gente seguiu trabalhando, correndo atrás, né? E teve a oportunidade de sair um edital da Petrobras, do Petrobras Socioambiental, e a gente construiu uma proposta, submeteu, e essa proposta foi aprovada, né? E aí a gente, esse ano, no finalzinho do ano passado, a gente começou o projeto propriamente dito, né? Iniciou, juntou mais pessoas, a gente se reuniu, foram 7 universidades que se reuniram nesse processo da construção desse projeto. Sim, né? A gente grande equipe. É uma equipe grande, a gente vai atuar desde o Maranhão até o Rio de Janeiro, com 6 bases ao longo da costa, né? Que são essas universidades que estão dando suporte para o funcionamento do projeto. Né? Em cada uma dessas universidades tem um professor aí que está capitaneando aquela região, né? E a gente está fazendo pesquisa científica, então a gente botou para frente a história de fazer trabalho científico, recoletar dados, fazer monitoramento, né? Vamos ver questões de telemetria, padrões de movimentação dos bichos, né? Vamos fazer monitoramento pesqueiro para saber como é que está a situação da pesca do budião, né? Então a gente vai fazer um monitoramento pesqueiro para ver o quanto está sendo capturado desses indivíduos. Eles têm alguns regramentos, né, de captura para essas espécies, né? A gente vai fazer também educação ambiental, porque senão a gente sabe que a coisa, né, ajuda muito você fazer com que as pessoas entendam, se sensibilizem, né,
do tamanho do problema que a gente vive hoje em dia. Então, sem as pessoas entenderem isso, nada vai para frente, nada vai funcionar, né? Então, você precisa ter essa relação com a população em geral, né? Com todos, né? Tem uma parte de ciência cidadã que a gente está botando para funcionar também, então a gente vai convidar aí todos os mergulhadores que forem para campo depois que acabar a pandemia, obviamente, né? O pessoal que for mergulhar, fizer registro, quem tiver em casa aí, pode ficar atento, porque a gente vai começar a liberar. Quem tiver registro antigo, para mandar para a gente, né? Ah, eu vi um budião em tal lugar. A gente está montando isso, a gente quer recompilar, então a gente quer, além de sensibilizar as pessoas, a gente quer que as pessoas participem do nosso projeto, como pesquisadores cidadãos do projeto, né? E a gente fez uma parte voltada a políticas públicas. Então, a gente alinhou o projeto com o PAN Corais, né, que é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do ICMBio, né, que é justamente um plano executivo de como conservar esses ambientes recifais que são tão importantes que a gente tem por aí. Então, a gente alinhou com alguns objetivos deles e várias áreas sensíveis ao PAN Corais a gente também vai trabalhar, vai levantar dados e vai complementar isso daí. Então, essa é basicamente a história aí do projeto Budiões, né? Ele começou com a gente alguns anos atrás, lá em 2013, né? E foi se construindo toda uma história aí, agregando, agrupando gente, para a gente tentar fazer um trabalho legal sobre conservação desses bichos aqui no Brasil, na costa brasileira. Tá. Bom, vamos para a sessão de perguntas e respostas? Bora lá. Vamos ver, vou selecionar algumas que vieram, muitas perguntas. As espécies de peixes variam muito entre recife de coral e costão rochoso? Então, é aquilo que eu falei, assim, você vai achar várias espécies que são iguais, né? Então, por exemplo, você vai ter a salema, que é um bicho bem característico desses dois ambientes, é um peixe amarelo, né? Ele tem uma lista preta aqui assim no olho, ele é bem colorido, ele salta bastante aos olhos, é um peixe bem bonito, né? Você vai achar ele em todos os locais, né? Mas, por exemplo, você já não vai achar algumas espécies de peixe borboleta, por exemplo, certo? Então, assim, varia, né? Você tem diferenças, né? A gente, inclusive, tem um paper de uma parceria com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco que acabou de sair, mostrando que mesmo dentro do Nordeste, diferentes tipos de recife têm diferentes assembleias de peixes, né? Elas se modificam, em função da estrutura do hábitat, de todas aquelas questões que a gente já conversou, né? Então eles se modificam. Então, mesmo dentro do recife de coral, você tem diferentes assembleias de peixes. Então você vai ter, sim, também algumas diferenças entre locais, né? Que são costões rochosos e ambientes que são recifes de coral. Sim. Sobre água de lastro, estão perguntando qual a sua opinião sobre isso e se você acha que está reduzindo o potencial nocivo de trazer espécies invasoras via água de lastro? Olha, para peixe, a água de lastro não é um grande problema, né? É difícil as larvas sobreviverem na água de lastro pela falta de luz, mistura com óleo que ocorre ali dentro, eles não são muito resistentes, tá? Então, para peixe, a água de lastro não é... Eu conheço pouquíssimos exemplos de transporte de peixe por água de lastro, tá? São poucos. Mas para outros organismos, a água de lastro, ela é sim um problema. Então, existem algumas diretrizes aí, né? A gente sabe que nem sempre elas são cumpridas. Então, por exemplo, os navios deveriam, em alto mar, trocar a água antes de entrar na zona costeira, né? Porque a salinidade lá de fora é diferente, a quantidade de nutriente na água é diferente, né? Mas, assim, a gente sabe que a água de lastro, para organismos invertebrados, ela é um problema gravíssimo. E a gente não vê grandes sinais de melhora mundo afora, não. Tá? A gente não vê grandes sinais de melhora. Né? A água de lastro, por exemplo, causou o problema do mexilhão dourado, né, que invadiu lá embaixo, aí perto de você, aí, né, aí no sul, né, pelo Uruguai, entrou pelo Rio da Prata e foi-se embora, subiu tudo, né, chegou no Mato Grosso aqui, né, causa problema em usina hidrelétrica, causa problema em barcos, navios, em tudo, né, ela se encrosca em qualquer coisa, né.
Sim. Tem uma pergunta aqui, Carlos, específica sobre aquele padrão de deslocamento que você comentou que já está sendo observado em algumas espécies como efeito da mudança climática. E a Naná está perguntando se os peixes poderiam avançar no sentido ao fundo também, ou o que tem se observado é muito mais no sentido latitudinal? O que tem se observado é primariamente no sentido latitudinal. Por quê? Porque é onde a água esquenta. O que esquenta primariamente é a água de superfície, não a água de profundidade. Na verdade, essa é uma das grandes brigas, né? De falar, as pessoas os cientistas brigavam até alguns anos atrás, dizendo, não, a água, os oceanos não estão aquecendo. Porque quando você considera a coluna da água como um todo, né, a água do fundo ela não está esquentando como a água da superfície está esquentando. Questões de radiação, transmissão de energia pela coluna d'água, etc, etc, etc. Mas a água superficial, sim, vem esquentando. Né? Então, o que a gente vem observando é isso. Então, assim, eu não conheço a priori, assim, de cabeça, não me salta nenhum exemplo de alguma espécie que tenha ido para o fundo. Já há exemplos que expandiram latitudinalmente para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, em função, né, no caso do Mediterrâneo, eles estão entrando pelo Atlântico e indo Mediterrâneo para dentro, né, tanto pela costa africana quanto subindo para a própria costa europeia. Né? O Estreito de Gibraltar é fininho ali, é bem fácil de cruzar de um lado para o outro. Né? O Acanthurus monrovi, que eu falei da Laje de Santos, é um exemplo. A gente viu capturou lá onde eu fiz o meu doutorado, que já é a costa central da Espanha. Ele é um bicho que só ocorre nas ilhas oceânicas ali da África. Né? Então, é um organismo, um animal que já está fazendo isso. Interessante. E dando sequência nesse mesmo tema, o pessoal está perguntando se a gente já tem esse aumento da temperatura nas águas superficiais, isso será que já está afetando ou pode afetar reprodução, padrão reprodutivo, padrão entre relação de macho e fêmea na população? Então, os peixes que são hermafroditas, eles não têm uma questão de temperatura que define o sexo. Né? Não são como os répteis que têm essa característica, né? Como as tartarugas. Né? Por exemplo, tem estudos que mostram que para a tartaruga marinha, isso ocorre em algumas praias. Né? Taxas de nascimento de proporção de macho e fêmea está sendo alterada porque a temperatura da areia está sendo alterada. Né? Os peixes já não sofrem tanto dessa questão da temperatura, principalmente porque ele vai nascer macho e vai virar fêmea, ou vice-versa, vai nascer fêmea e vai virar macho. Sim. Né? Ou vai passar de macho para fêmea, enfim. Né? Ainda que é bem complexo, você tem um monte de tipos diferentes, então a temperatura não necessariamente parece ser um problema para a questão da reprodução, da definição do sexo. Porém, ela é um problema, sim, para o tamanho dos indivíduos. Né? Porque ambientes mais quentes envolvem mais gasto energético. Né? Ou seja, você está ali suando a camisa, vamos dizer assim, né? Vamos fazer uma analogia aqui, você está ali suando a camisa, e você tem um gasto energético diferenciado de se eu vivo ali no frio, escondidinho na minha toquinha, estou ali encolhidinho. Que você também vai ter um gasto energético para poder se manter naquele local. Né? Disponibilidade de alimento, etc, etc. Então a gente tem visto diferenças no tamanho dos indivíduos por conta de alterações de temperatura. Certo. Sempre encontramos peixe-morcego em Santa Cruz de Cabralha. Teria alguma relação desse peixe com a região? Peixe-morcego é um bicho super comum no ambiente recifal, né? Ele é um peixe críptico também, ele é difícil de ver, né? Ele tá sempre bem escondidinho ali, é um peixe que muita gente acha ele feio pra caramba, eu acho ele super agradável, ele tem um nariz córneo, assim, que ele levanta, que fica assim pra frente, assim, eu acho ele um bicho super interessante. Ele praticamente não nada, ele anda no fundo, ele parece é peixe-morcego, mas parece um sapinho, ele vai andando com as patinhas, com as nadadeirinhas, assim, elas são adaptadas mais grossinhas, assim. Eu acho ele um bicho super bonito. É um animal que ocorre aqui na região, não é uma espécie para aquariofilia, porque é um bicho muitas vezes considerado feio, ainda que eu acho ele um bicho bem bonitinho. Então não tem muito interesse por essa espécie, não tem nenhum interesse comercial nele. Então não é difícil de você ver esse animal. Né? Ele não é um bicho... Para quem sabe aonde olhar e aonde buscar, ver ele com relativa facilidade. Certo. Tem uma pergunta aqui sobre áreas marinhas protegidas. Nós temos
áreas marinhas protegidas suficientes no Brasil? Precisamos ampliá-las ou é questão de fiscalização? Ou é tudo? É um pouco de tudo. É um pouco de tudo, né? Assim, nunca você vai ter numa costa que a gente fala aí que a gente tem 6.000, 9.000 quilômetros de costa, contando mais, né, as águas jurisdicionais, que é o mar territorial, mais as outras 200 milhas, né, a gente nunca vai ter. É muita água, é muito espaço, né? Então você precisa regular a pesca nesse espaço, você precisa fazer uma boa gestão integrada para esse espaço, certo? Né? Então você precisa ter essa relação ocorrendo. Nunca vai ser demais, né? Principalmente porque o esforço pesqueiro cresce muito. Então, crescendo bastante o esforço pesqueiro, você vai ter necessidade de mais unidades de conservação, né? Se houver uma diminuição do esforço pesqueiro, por alguma razão, porque você, por exemplo, teve um aumento na produtividade, então, né, a gente consegue produzir mais peixe e não precisa extrair tanto peixe. Bom, então, de repente, nesse sentido, você pode não ter uma necessidade tão grande. Apesar de que isso é uma situação que eu acho que não vai ser revertida assim com toda facilidade. Sim. Bom, pessoal, tem algumas perguntas específicas sobre branqueamento de corais e essa a gente vai deixar porque dentro de alguns dias nós vamos fazer uma live específica sobre isso, tá? Até já para chamar todo mundo que continua assistindo aqui para acompanhar todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. A gente está fazendo essas lives aí a gente quer trazer alguém da equipe do Reef Check Brasil, né, que monitora a saúde dos recifes de coral como um todo no país, para a gente tratar especificamente desse assunto, tá bem? Então, Carlos, sim, com certeza. Carlos, eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de você estar aqui com a gente essa noite para tratar de um assunto tão lindo e tão importante, né? Quem não segue ainda o Projeto Budiões, procura aqui depois da live, @Budiões, que vocês vão encontrar, né, o perfil no Instagram e grande parte do que o Carlos falou de ações que eles desenvolvem de pesquisa e de extensão, vocês vão encontrar lá no perfil. Deixo com você as considerações finais, fica à vontade. Bom, te agradeço muito o convite, né? Foi muito legal o bate-papo, foi muito interessante. É sempre bom a gente falar do que a gente gosta, do que a gente faz, né? Com certeza. A gente que está nessa área da pesquisa faz isso porque gosta, porque senão você não estaria fazendo. Às vezes é tão duro, é tão difícil, a gente bate tanto cabeça, né? Se esforça tanto e às vezes não consegue chegar onde a gente queria, né? Então é muito legal poder estar aqui, poder conversar, né? Projeto super parceiro aí que a gente vem acompanhando, com ações super legais, super interessantes. E convido a todos aí que gostam, que mergulham, que curtem os peixes recifais, eles são organismos fantásticos, né? Eu falo para todo mundo, eu tenho uma paixão incrível por garopa, não é porque eu fiz minha tese com ela, não, porque elas têm uma personalidade incrível. Eu tenho certeza que várias espécies de peixe têm personalidade, mas as garopas são incríveis, a personalidade que elas têm, né? E você consegue reconhecer o comportamento delas, como o bicho te olha, assim. Então, são animais, quem nunca teve o prazer de cair na água, de mergulhar e quiser, eu recomendo muito, porque é um mundo fantástico. O mundo subaquático, ele é incrível. Só quem mergulha, conhece, sabe o quanto é legal e quanto é gostoso estar lá embaixo. No mais, fiquem em casa, se cuidem, essa pandemia aí tá uma coisa bastante complicada, tem mudado a nossa vida, mudado o nosso dia a dia, né? E é uma coisa muito séria que a gente sabia que ia acontecer, né? A gente só não sabia quando. Era isso que a ciência sempre disse. Então, vai ter uma próxima pandemia que vai pegar todo mundo de surpresa. E estamos aí, 2020, né? Eu me vejo preso em casa com 2 filhas, as olheiras só vão crescendo, né? Eu te agradeço muito, vou deixar vocês para voltar a ser pai agora em tempo integral das 2 pequenas aqui. Tá ótimo. Mando um abraço para a Fabiana, um beijo nas meninas. E, pessoal, fiquem... Na semana que vem, como vocês sabem, dia 8 de junho, a gente comemora o Dia Mundial dos Oceanos. Então, a live da semana que vem
tá mega especial. A gente não vai abordar um tema específico, uma espécie específica, e sim a gente vai abordar o tema oceano como um todo, né? Os desafios para a gente manter um oceano saudável e sustentável e abordar os objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU pretende trabalhar agora na década dos oceanos, tá? Eu não vou dar mais spoiler, mas logo vocês vão saber, né, detalhes sobre a live da semana que vem. Então, Carlos, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e espero que a gente possa se ver em breve aí no sul da Bahia. Com certeza. Estamos te aguardando por aqui. Quando você vier, a gente se encontra. Tá joia. Tchau, tchau. Boa noite, Valeu, pessoal. um abraço. Boa noite.